Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus por cada um de nós. Amém. Irmãos, que bom estarmos aqui, né? Este domingo pela manhã. Quantas coisas nós passamos desde o domingo anterior até hoje para poder estar aqui. Eu creio que no meio do caminho houve alguns empecilhos, dúvidas, né? Surgem problemas, coisas que a gente não espera que aconteça. Eu mesmo ontem passei o dia estressado, porque na sexta-feira anterior não participei do grupo familiar, aí tive que levar a esposa ao médico, cheguei já de madrugada em casa, aí não dormi bem e passei o dia alterado, sabe? E isso incomoda a gente, porque a gente fica fazendo esse controle, às vezes aquele velho homem quer permanecer em você, sabe? E esse velho homem que Deus está matando, né? Ele já morreu, mas ele ainda existe e ele tem força, ele quer sobreviver de qualquer forma. E às vezes a circunstância ela faz isso acontecer, sabe? E isso não é bom. Isso acaba nos impedindo, nos deixando ali estabilizados, parados. Isso faz repensar qual foi a escolha que fizemos, né? Por exemplo, algumas pessoas deixaram suas famílias, estão viajando, estão aí aproveitando as paixões da carne, fazendo aquilo que para ela é bom, para ela pode ser favorável, ela vai animar, vai tirar a tristeza, a angústia, a depressão, a solidão. Muitas pessoas se endividaram por esse momento. Inúmeras são as coisas que nos levam às coisas do mundo. Porque o mundo ele é atrativo. O mundo ele tem coisas que podem ser belas aos nossos olhos. Que pode nos fazer querer dar o nosso melhor para ele. E às vezes o melhor que temos é o tempo. E nós queremos aproveitar todo o tempo. Algumas pessoas realmente estão vivendo o hoje como se fosse o último dia da sua vida. E realmente, irmãos, algumas delas estão sendo o último dia da vida. Muitos são ceifados, né, dessa festa. Muitos em acidente, em confusão, doenças que são contraídas. Inúmeras são as coisas que falam, deixam em desordem a humanidade. Desordena aquilo que Deus criou. De uma forma desordenada. Pessoas que não obedecem às leis, pessoas que agem por impulsos próprios, por vontades próprias. E essas pessoas elas não estão dispostas a conhecer a Deus. E nós somos desconhecidos dentro desse povo. O mundo não nos reconhece. Porque eles ainda não conhecem a Deus. Então nós passamos como desconhecidos, como alienados, como loucos, como pessoas que não sabem viver, pessoas que não estão desfrutando do melhor da vida. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus ele tem um chamado para o seu povo. E esse chamado não é para que possamos viver ainda na imundícia, nas paixões das nossas carnes. Mas eles nos chamam. Eles nos chamam, como falar aqui, para uma santificação. Para buscarmos realmente sermos santificados. Buscarmos santidade diante do Senhor, diante de Deus.
Santidade essa que ela não é adquirida de qualquer jeito. Essa santidade, ela requer renúncia. Ela requer dedicação. O profissional, para obter certa habilidade naquilo que ele faz, ele estuda, ele vai a fundo, ele procura novas técnicas para poder ser o melhor. Porque ele quer ser bem reconhecido naquilo que ele faz. Assim é o povo de Deus. Ele deve sim buscar santificar, ele deve buscar fazer o melhor. Ele deve abandonar toda a imundícia. Ele deve abandonar toda a alegria dos seus olhos que se contagia com as coisas do mundo. E isso é algo bem difícil para o homem. O homem já com certa idade, já viveu algum tempo, os prazeres do mundo, e para ele vai ser algo bem difícil, muito remoto, abandonar aquilo que ele fazia. Poxa, mas eu gosto tanto, eu sou tão bom, e agora eu quero abandonar isso aqui, para servir a Deus, para ser chamado de santo. E se não der certo, e se eu ficar tentando, e no meio do caminho eu desistir, são dúvidas que vão se levantando. Mas a persistência, a obediência, ela pode nos levar à perfeição. Está sendo bem falado esses dias de uma brasileira. Inclusive, eu acho que ela é cearense. Ela já vem estudando há mais de 22 anos para fazer um tetraplégico andar. Segundo o que eu vi, já tem 6 pessoas que conseguiram se mover novamente. Ela dedicou 22 anos da sua vida para o estudo, onde muitos já diziam que não tem jeito, não tem solução. E essa mulher, 22 anos estudando, quantas tentativas ela fez? Quantas pessoas olhou para ela e disse: não, vou tentar o Roberto Boy, não. E se não der certo, se eu morrer? E essa mulher conseguiu levantar a medicina. E eu creio que com isso, outras pessoas vão pesquisar, vão estudar mais, vão se aprofundar para poder trabalhar melhor desse mérito que ela fez. Mas ela se dedicou. Ela alcançou, é algo que para a medicina é inacreditável. Estamos vendo, está aos olhos. Quando eu vejo pessoas assim, que são pessoas extraordinárias, eu vejo o quanto a pessoa tem a habilidade, a inteligência, que só Deus pode dar. A pessoa que realmente se dedica, a pessoa que realmente busca, sabe? Ela consegue alcançar algo inacreditável. Aquilo que para a medicina é inacreditável, essa mulher está conseguindo fazer. Não sei se foi só pela sua persistência, pelo seu estudo. Ninguém sabe o tipo de crença que ela tem. Ninguém a conhece. Mas é algo extraordinário. Então, o extraordinário não pode acontecer na minha e na sua vida. Vai depender da nossa dedicação, do nosso empenho, daquilo que vamos abandonar, daquilo que estamos dispostos a perder, a realmente renunciar, para que nós possamos ver o extraordinário de Deus acontecer em nossas vidas. Acabamos de louvar aqui de ser chamados filhos de Deus. É um tema que vai ser levado a partir de amanhã, lá em Paraíba. Foi marcado um encontro com nós, irmãos de Cristo, e outros irmãos que vão poder estar lá, para passarmos 2 dias ali, estudando, entendendo. E o tema principal é filhos de Deus. Mas para sermos chamados filhos de Deus, nós temos que buscar a santificação. Nós temos que ser santos. Nós não vamos ser reconhecidos pelo mundo. E mediante esse tema que o nosso irmão quer trazer para nós, eu andei lendo os capítulos, versículos que ele colocou lá, com os subtemas, para que possa se aprofundar a partir de amanhã, que aqueles que vão estar lá vão ter uma grande melhoria do seu conhecimento, uma grande comunhão,
Eu confesso que dizer que eu fico triste porque eu não vou deixar lá, mano. Porque tem a minha esposa que depende de mim, eu levo para o trabalho, ela sai cedo, mas na terça-feira eu tenho um projeto de trabalho, eu quero estar com vocês lá. E aqueles que realmente puderem ir, que vão, vai ser muito bom. Vai ser muito gratificante para cada um. Abra suas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3. Aqui no subtema da minha Bíblia tem assim, os filhos de Deus. E aqui nós vamos ver um pouco, vou tentar trazer um pouco daquilo que eu pude entender. 1 João, capítulo 3. Capítulo 3 diz assim: Vede, com grande caridade nos tem conhecido o Pai, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós vemos aqui o amor de Deus para nossas vidas, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros do trono com Jesus. Porque nós vemos aqui o tamanho da divindade, o tamanho do amor de Deus por nossas vidas. E aqui nós vemos uma palavra de esperança. Mas aqui, irmão, nós vemos que, apesar desse amor que Deus nos concedeu, são grandes, como bem for o seu grande amor, Ele nos concedeu. Mas por que fato somos chamados filhos de Deus? Por que Ele resolveu nos dar esse nome? Será que realmente carregamos esse nome como filhos de Deus? Nós vemos aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a divindade. E nós vemos que Jesus, o Filho, aquele que se fez carne, aquele que estava ao céu, a direita do Pai, que se fez carne, viveu, habitou no meio de nós. E por intermédio de Jesus Cristo, nós somos herdeiros do trono. Nós somos chamados filhos de Deus. Porque Jesus, o Filho, ele se fez carne. Ele pôde viver entre o povo. E ele mostrou para o povo que poderia sim ter uma vida santificada. Poderia sim ser semelhante a Deus no meio do povo que já era tão mal. Mas sabe, irmãos, não pagou por isso, por mim com você. Foi derramado o sangue de Jesus. E essa palavra de esperança que nós vemos aqui é de podermos ser chamados, de podermos ser reconhecidos como filhos de Deus. Porque até então, como o texto fala aqui, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A Ele quem? Quem que o mundo não conhece? A Deus. O mundo ele não quer fazer aliança com Deus. O mundo ele não quer amizade com Deus. Como aqueles que estão em Cristo não podem ter amizade com o mundo. Então o mundo ele não quer amizade com Deus. O mundo ele não quer
ser semelhante a Deus. Porque o mundo é bem melhor a alguns olhos. O mundo oferece coisas extraordinárias, coisas que o dinheiro pode comprar. Mas tem uma coisa que o dinheiro não pode comprar. O mundo ele não pode comprar o reino de Deus. O mundo ele não pode fazer herdeiro. O mundo ele não pode reconhecer como filho de Deus ainda. Porque o mundo não conhece a Deus. Mas nós já o conhecemos. Nós já fizemos uma aliança. Nós já morremos por mundo. E hoje nós conhecemos a Deus. Hoje nós queremos estar com Deus. Eu creio que cada um que veio até aqui é porque espera, tem esperança de um dia estar com Deus. Amém. São pessoas que estão buscando algo de melhor. São pessoas que entenderam que não se limita aqui na terra a sua vida. São pessoas que entendem que aquilo que é de Deus vai tornar a Deus. Deus ele quer o nosso espírito. Habita em cada um de nós o Espírito Santo. E esse Espírito ele quer tornar ao Pai. Mas alguns não querem. Alguns decidiram viver suas paixões. São grandes, viu? A multidão é grande. A multidão que não verá a Deus, ela é grande. Essa multidão ela não poderá contemplar o reino dos céus. Mas haverá uma grande multidão que estará com Ele. Eu espero que nós possamos estar juntos. Eu espero que nessa esperança que Ele nos dá, nós possamos realmente buscá-lo. Nós possamos achá-lo. Nós possamos tê-lo verdadeiramente. Buscando a santificação. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim o veremos. Como é que há de se manifestar a glória de Deus em sua vida? Como veremos? Será que com os nossos olhos humanos aqui, nós conseguimos ver a glória de Deus? Nós conseguimos enxergar a sua luz? Será que os olhos humanos são capazes de ter tanta luz à sua vista? Para podermos ver a Deus, nós temos que estar glorificado. E um corpo de glória. Esse corpo, ele ainda não é esse que está aí sentado. Esse corpo é um corpo glorificado, que há de ser transformado nos céus. Mas transformação, irmãos, ela requer muita coisa. Ela não requer que você somente venha aqui ao domingo, abra sua Bíblia, escute, torne para casa, siga tudo normal, torne domingo, e assim sucessivamente. Algo bem mecânico, bem comum. Todo dia existe uma renúncia. Todos os dias existe uma morte. Todos os dias nós temos que nascer de novo. Se Deus é aquele que nos dá a vida, é aquele que faz os nossos olhos abrir, é porque Ele está dando uma nova oportunidade. Nós podemos estar no meio do pecado, irmãos. E será que dormimos em pecado? E se nós acordávamos mais? Como será? Como será? Esse é o motivo de estarmos sempre dispostos a se arrepender. Esse é o motivo de estarmos sempre dispostos a renunciar cada vez mais. Renunciar o que é o mundo, as suas paixões, as nossas vontades, os nossos desejos. Às vezes até o nosso trabalho. Renunciar. Às vezes o nosso trabalho quer nos consumir.
quer nos deixar preso a Ele. E às vezes esquecemos de tudo, esquecemos de Deus, da família. Quem dirá da salvação? Porque nós ficamos ali alienados, sabe? Querendo correr a corrida deste mundo. A corrida deste mundo ela pode trazer ouro, prata, riqueza, abundância em tudo. Mas nada disso, irmãos, irá valer a pena se você não tiver a coroa da vida. Não importa quão abundante você seja, quão riquíssimo você possa obter, a sua inteligência ela pode levar a lugares inimagináveis aos olhos. Mas lugares imagináveis eles podem te levar à perdição. Uma perdição eterna. E como eu bem disse, se dormirmos em pecados, podemos talvez nem acordar mais. E iremos morrer em pecado. E eu creio, irmãos, que não seja esse a minha e a sua vontade. Eu creio que a nossa vontade seja bem maior do que isso aqui que é transitório. Do que isso aqui que está acima aos nossos olhos. E qualquer que dele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É o fato de poder esperar em Deus. É o fato de poder esperar na vida do Senhor. É o fato de ansiar, de ter anseio, de sentir-se alegre, de esperar esse Senhor, que um dia vai buscar a sua igreja. E Ele quer levar uma igreja imaculada, uma igreja pura. Ele quer levar uma igreja santificada, uma igreja limpa. Ele não quer uma igreja de qualquer jeito, uma igreja desorganizada, uma igreja desatenta, uma igreja que seja amiga do mundo. Não é isso que Ele espera. Ele espera que nós possamos nos purificar. Nós estamos em um processo de purificação, de transição, de transformação. Esse processo para alguns é muito curto o tempo, para outros é um processo perigoso. Nós não sabemos qual o tempo da purificação. Nós não sabemos por quanto tempo temos que nos purificar. Porque se soubéssemos, seria bom. Nós ia pecar. Mas está bem pertinho, se eu voltar. Voltar aqui só 5 dias. Agora eu vou santificar, vou me arrepender de tudo, pedir perdão a todo mundo, vou viver santo. Porque eu já vivi tudo, foi muito alegre. Agora eu quero viver eternamente. Sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem ansiedade, sem depressão. Não precisar trabalhar, andar fatigado, cansado. Por quê? Porque Deus promete que é melhor. Ele promete um reino que é nos céus, onde não haverá dores, não haverá um sentimento que possa me matar. Mas não, irmãos, nós não temos um tempo. Nós só sabemos que temos anos limitados, que pode-se chegar a 120 anos, como o nosso irmão Paulo trouxe aqui. Pode-se chegar, mas pode ser que não chegue. Sexta-feira anterior, nós vimos na casa da irmã Marta, nós temos um estudo, a qual nós vemos ali que nós não podemos esperar envelhecer, não podemos esperar ficar sem forças, ficar sem os nossos mordedores, sem a nossa visão, sem o nosso olfato, sem a nossa audição, para poder seguirmos a Deus. Nós temos que buscar hoje, na mocidade, na força que temos ainda. Porque nós não sabemos como vai chegar a nossa velhice. Nós não sabemos se podemos adquirir um câncer, ficar acamado, se nós podemos ficar sem enxergar,
sem ouvir, sem andar. Hoje o mundo tem pregado muito que a gente tem que ter uma vida saudável, tem que malhar, tem que ir para academia, tem que se alimentar bem, tem que isso, tem que aquilo. O mundo tem pregado muito isso. E as pessoas estão buscando longevidade, estão buscando ter uma vida longa, com seus corpos bem saudáveis, bem firmes. Mas as pessoas estão esquecendo da sua mente, do seu coração. Essas pessoas estão mortas, elas estão alienadas nas coisas do mundo. Eu não quero aqui dizer que eu sou contra a academia, que eu sou contra. Não. Se cuide, irmão. Procure se alimentar bem. Procure tratar bem o santuário do Senhor. Mas, irmãos, não devemos alienados. Não devemos preocupados com as coisas deste mundo. Nós devemos buscando as coisas do Senhor. Nós devemos buscando nos alimentar da palavra do Senhor. Para que nós possamos um dia chegar na velhice e dizer: eu andei tanto, eu anunciei, eu falei, eu dei ouvidos, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Hoje eu já não posso mais, mas eu consigo descansar. Eu sei que eu fiz, eu sei que eu lutei, eu combati o meu combate. Muitas pessoas dizem que combater o combate é lutar, é ser guerreiro, é realmente obter coisas maravilhosas. Não, irmãos, não é esse combate aí não. Esse combate aí para mim é o mínimo. Combater a fome, combater a escassez, a nudez, para mim isso aí é mínimo aos olhos. Isso se faz fácil. Tem que se combater os espíritos malignos. Tem que se combater aquelas pessoas que estão contra a palavra do Senhor. Tem que se combater as potestades deste mundo. Esse é o combate que o cristão tem que combater todos os dias. Tem que combater o pecado. Tem que realmente destruir o pecado da sua vida. Não é ser amigo dele, não. É destruí-lo. É aniquilar o pecado da sua vida, de verdade. Não é fácil, também não é impossível. Mas o que vemos todos os dias é a Bíblia dizendo que temos que melhorar a nossa saúde física. Eu não vejo anúncio que Jesus está voltando. Eu não vejo nenhuma propaganda falando do versículo de Jesus, da palavra de Deus. Eu não vejo propaganda na televisão. Eu vejo propaganda de remédio, de suplemento, propaganda de roupa, que vai dar uma autonomia no corpo, essas coisas. E isso tem tampado os nossos olhos. Isso tem criado uma venda aos nossos olhos. E nós estamos deixando de enxergar o melhor e de viver o melhor. O mundo hoje está em festa. O mundo hoje está em alegria, contemplando os grandes artistas, os carros alegóricos, as musas da Rede Globo. Mas está existindo uma grande batalha. Uma grande batalha espiritual. Que nós não estamos enxergando. Às vezes, na nossa batalha, ela é o suficiente. E às vezes nós somos egocêntricos. Queremos combater só as nossas batalhas, só os nossos problemas. E acabamos e esquecemos os irmãos. Acabamos esquecendo daqueles que já se foram, daqueles que caíram. Esquecemos de ajudar aqueles que estão de pé, para que não venham a cair. Hoje o mundo está muito egocêntrico. E às vezes nós estamos na mesma caminhada. Às vezes nós achamos que basta eu lutar sozinho. Se Deus está a meu favor, não tem mais ninguém para mim. Mentira. Existem grandes batalhas espirituais, a qual eu e você devemos orar, devemos nos ajoelhar, jejuar, batalhar, combater com os irmãos. O exército, ele não vence a guerra só com o general.
Porque se vencesse, o mundo já estaria vencido. Porque nós temos um grande general de guerra. Ele perdeu uma batalha. A batalha que ele ordenou ao seu povo, que ele orientou, e o povo que seguiu as suas instruções, conseguiu êxito. Conseguiu vitória. O papel do general é orientar, instruir. Esse é o papel do general. O general ele não combate só, ele tem um exército. E nós fazemos parte desse exército. E nós temos que estar dispostos a escutar as instruções do general. Nós temos que estar dispostos a realmente dar a vida pelo irmão. E nós muitas vezes não queremos fazer isso. Eu não estou falando isso só por falar, porque às vezes eu me sinto assim. Às vezes eu quero resolver só os meus conflitos. Às vezes eu não quero sentir a dor do outro, a dor que o outro sente. Eu me pego assim. E eu lembro-me que muitos sofreram a minha dor. Muitos choraram lágrimas que eu não derramei. Eu lembro. Muitos choraram lágrimas que eu não derramei. Porque eu estava sério com o pecado. Então, para mim, não tinha lágrima nenhuma derramada. Não existia arrependimento. Mas hoje eu me encontro arrependido. Eu me encontro num processo de mudança. Agora nós todos devemos nos encontrar nesse processo. E essa palavra de esperança, nós temos aqui, qualquer que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Como também ele é puro. A palavra, irmão, é purificação. Purificação requer renúncia, requer luta, dedicação. Purificação. Ela requer muito mais do que somente você ler e abrir a sua Bíblia aqui. Ela requer muito mais do que você falar com seu irmão só hoje. Quando nós estamos aqui sentados, está na mesma batalha. Nós estamos confortáveis. Mas está tendo a mesma batalha nesse momento. No mundo espiritual. Então, irmãos, como eu já falei, vamos buscar a purificação. Pois esse Deus que nós servimos, Ele é puro. Para que um dia a sua glória possa ser manifesta na minha, na sua vida. Amém? Irmãos, como bem sabemos, amanhã teremos início ao retiro espiritual, um momento onde vamos com alguns irmãos, compartilhando, aprendendo. Aqueles que puderem ir, que possam ir, vai ser muito bom. Na terça-feira eu vou, se Deus permitir, a sua vontade. Eu tenho 3 vagas no meu carro, quem quiser ir comigo. Se descer à vontade para ir. Quarta-feira temos o nosso estudo, continuação. Nós estamos em Gênesis, iniciamos o capítulo 18. Nós vemos aqui que já se passou toda a história de Abraão, de Sara. Agora já estamos estudando sobre Abraão e sobre a sua esposa Sarai. E nós vamos ver o que vai acontecer na continuidade, um grande marco, o nascimento de um filho prometido, o filho de Abraão e Sarai, um filho que é promessa do próprio Deus, um filho ao qual vai ser pai de uma grande nação, e que vocês possam estar em casa, já lendo, entendendo, para que venham participar junto conosco nas quartas-feiras.
Vamos estar de pé, vamos falar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, foi maravilhoso. Desde então, Senhor, quero entregar nossas vidas em tuas mãos. Te dizer, Senhor, quão gratos somos por estarmos aqui. O quão grato é as nossas vidas que o Senhor nos dá. O quão grato, Senhor, poder estar no local a qual o Senhor nos dá, um teto coberto, confortável, para que possamos escutar e aprender mais da tua palavra. Senhor, bem como eu falei, neste momento existe uma grande batalha espiritual, a qual muitas vezes fechamos os olhos, não queremos enxergar, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está sempre disposto a batalhar, a levantar o teu exército, a instruí-lo, que nós somos parte desse exército, Senhor. Nos perdoa pelas falhas, pelos pecados, pelas nossas inquietações, pelos nossos anseios. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos toma em tuas mãos, nos fortalece, nos dá bom ânimo. Senhor, nos leva em segurança aos nossos lares, guarda a vizinhança que está, Senhor, o bairro Barroso. Leva o nosso irmão Elton em segurança para o Senhor poder levar lá em Pago. Hoje ele já vai estar se colocando até lá para poder começar a organizar o local. No dia de amanhã, Senhor, terá um dia maravilhoso, consequentemente na terça também. Aqueles irmãos que vão estar lá possam chegar em segurança. Que tudo aquilo que lá o Senhor trouxer para cada um seja bom, seja agradável. Que seja para o crescimento espiritual de cada um. E leva cada um de nós para os nossos lares, nos guarda, nos livra dos acidentes, do trânsito. Pois nós sabemos nesse momento que as pessoas andam embriagadas, usuar algum tipo de entorpecente. Nós sabemos que esses dias eles são maus. Todo dia é mau. Mas esses dias parece que aflorece algo bem maior no ser humano, a qual os leva a um sentimento de paixões que os levam a uma perdição. E que assim seja, Senhor. Para hoje e agora pelo nome de sempre. Amém. Amém. Ela vai ver se passa o carro, vai levar a caixa, né? Não, perdão.